Olá, mais uma vez, que o Espírito de Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos falar mais um pouco dos textos que lemos na Palavra de Deus. Para iniciar esse nosso vídeo, irei relatar a história que vi essa semana na internet. Um homem teve discussão com sua esposa à noite, foi dormir e amanheceu-se o dia e ambos foram para os trabalhos e não se conversaram. À tarde, o homem soube que a esposa faleceu por um acidente e o remorso daquele homem foi grande, que ele deixou uma carta. Se eu soubesse o dia e a hora, teria abraçado mais, teria beijado mais, teria conversado mais, teria apaziguado mais. Deveria ter aproveitado mais as oportunidades com você aqui e feito aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. São situações que nos levam a pensar que nós não temos muito tempo nessa vida e temos que aproveitá-la ao máximo. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Participe do vídeo até o final. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, Senhor da glória, te peço, Senhor, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora possa refletir, tenha a mente aberta, entender, Pai, aquilo que está escrito em tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, que seja Tu falando para essas pessoas que estão assistindo e não eu, Pai. Eu também sou necessitado, Pai eterno, dessas palavras, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Pedimos a Tua unção, a Tua glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho aqui embaixo. E assim que nós lançarmos novos vídeos, você será avisado. Quero trazer uma mensagem sobre procrastinação. Decisões importantes de nossas vidas que deixamos para depois. Acompanhe comigo essa mensagem bíblica em Lucas 16, versículo 19 em diante. Vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimos, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado no inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em águas a ponta do dedo, e me refresques a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Que de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. O texto mostra de forma objetiva que um homem foi levado para os céus pelos anjos e o outro foi para o sofrimento no inferno. Esse texto está relacionado na parábola do administrador fiel. Jesus fala das riquezas e dos perigos das riquezas. Jesus aqui não está dizendo que quem é rico irá para os céus e quem é pobre irá para o inferno. Em Lucas 19, Jesus desmitifica isso. Jesus, na casa de cobrador de impostos chamado Zaqueu, ele era rico. Disse Jesus: Hoje entrou salvação a esta casa, assim desmistificando essa questão. No término da parábola, Jesus termina dizendo assim: Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Depois fala sobre a avareza dos fariseus e sobre o divórcio. O texto nos mostra 2 mortes.
com destinos diferentes para a eternidade. Esse texto do rico e Lázaro nos chama a atenção. O rico era um homem que conhecia as leis de Abraão, porque ele clama claramente no texto: Pai Abraão, característica dos judeus que conheciam a lei. Diferentemente do homem da parábola do administrador fiel, onde ele gostava das riquezas. Jesus fala que nenhum homem pode servir a dois senhores, porque irá amar um e odiar o outro. A morte chega para todos, chegou para ambos, Lázaro e o rico. Jesus usou pensamentos contemporâneos da época para explicar essa lição. Os judeus acreditavam que os sintomas espirituais de fidelidade a Deus resultavam das riquezas e dos bens materiais, e a pobreza e a doença eram sintomas do pecado e da separação de Deus. Mais à frente, os discípulos indagam a Jesus sobre o cego. Quem foi que pecou? Seu pai ou sua mãe ou sua família? Essa era a ideia que eles tinham naquela época. Jesus estava desconstruindo o pensamento da ideia que associava a riqueza e a pobreza à cabeça daquele povo, pois os fariseus eram os que mais apoiavam essa ideia. Mas neste texto do rico e Lázaro, o rico desfrutou de tudo aqui nesta vida passageira. Penso eu que com certeza ele falava: vou aproveitar a vida, pois ela é curta, onde ele deveria enxergar que a vida lá no céu é eterna, e ele deveria ter se preparado para ela. Já Lázaro deve ter sido um homem que aguentou as dores, suportou nesta vida os problemas, e agora está gozando da paz e vida eterna. No verso 24, o rico tentou fazer 3 pedidos a Abraão. O primeiro, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse homem rico em vida nunca fez um pedido de misericórdia, pois a sua riqueza o cobria em todas as suas necessidades. Ele não teve misericórdia de um homem que estava em frente à sua casa, cheio de chagas, e ele não tinha nem o que comer, pois ele queria comer aquilo que caía da mesa do homem rico. Ele fez um segundo pedido, que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo para molhar a língua dele, para aliviá-lo. Ele nunca tentou ajudar Lázaro. A resposta do pai Abraão, no verso 25, foi: não, é impossível lhe atender. E pensando um pouco nisso, o tempo de orar para esse homem tinha acabado. Ele não aproveitou quando teve tempo. Ele não aproveitou o tempo que teve. Quando não procuramos a oração, o mundo prevalece. As características de unção que existem sobre o homem desaparecem. O homem é tragado por um espírito orgulhoso, o coração infla, enche-se de si e se acha o dono do mundo. A oração é a conexão de intimidade com Deus. Aproveitando esse ponto sobre a oração, Jesus nos mostra que a oração é muito importante para as nossas vidas. É uma arma, é uma das ferramentas que mais devemos usar enquanto vivos. O jejum, a leitura da palavra, a oração são ferramentas essenciais na vida. Foi por meio de orações sinceras e honestas que vemos grandes feitos acontecerem em toda a Bíblia. Os homens e mulheres de oração são torres fortes, são colunas das igrejas. Já para o homem rico do texto, o tempo de oração acabou. Ele não aproveitou. Aquele homem rico agora reconhece quem é Lázaro. Sofria tanto na porta dele e ele nem reconhecia, nem ligava para ele. Tarde demais, o tempo acabou. Isso nos mostra que servir a Deus passa por pessoas. Muitas pessoas passam por nossas vidas. Não podemos negligenciá-las, mesmo aquelas que nós não nos agradamos. Claro que existem pessoas que nós temos que colocar em oração e pedir orientação a Deus, mas no contexto geral temos que ter atenção a todas. Pois se eu podendo ajudar de alguma forma e não ajudo, estou cometendo um grande pecado. Tiago 4,17 diz: aquele que sabendo que deve fazer o bem e não o faz, está em pecado. 1 João 3,17: aquele que possui recursos e vê seu irmão precisando e não o ajuda, como pode permanecer nele o amor de Deus?
O terceiro pedido desse homem rico, o verso 27 mostra: Pai Abraão, eu te imploro que mande-o à minha casa para avisar os meus 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar. Resposta é um não. Não é possível a separação entre onde ele está e onde Lázaro está. Passou a vida se divertindo, aproveitando a sua riqueza, e não se lembrou da família quando vivo. Agora é tarde demais para ele. E nesse mundo dos vivos, muitos estão desapercebidos. Sabe como se chama esse problema? Procrastinação. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu falo, depois eu ajudo, depois e depois e depois. Tenho mais o que fazer agora. A verdade é que não podemos deixar para depois aquilo que podemos fazer agora. Não podemos deixar para amanhã o que deveremos ter feito ontem. Não somos os donos do tempo. Ninguém sabe o dia e nem a hora que irá partir. Não temos todo o tempo do mundo. Nas discussões que temos com os nossos familiares, temos que reconciliar no mesmo dia. Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Tempo é importante. Cada hora, cada segundo, cada momento, aproveite. Mateus 5:23 diz: reconcilia-te com teu irmão antes de ofertar a Deus. Essa oferta pode ser representada como o culto que damos a Deus, como o louvor que damos a Deus. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Observe que Jesus chamou os 12 discípulos para estarem ao seu lado. Ele nos chamou para ser íntimos dele, e o trabalho é fruto dessa intimidade com Deus. Caim somente ofereceu sobras e suor a Deus. Deus recebeu a oferta de Abel porque teve primícias e sangue, teve atitudes certas. Precisamos entender a diferença entre reino e religião. Essa reflexão nos faz entender que precisamos ter atenção enquanto estamos vivos, porque essa vida aqui na terra é passageira, mais vale lá do céu do que a dessa terra. A morte é certa para todo homem. Nada faz refletir mais na vida do que a morte. Tudo nesse mundo é passageiro. O importante é saber onde iremos passar a vida eterna. Essa terra aqui nós nascemos e começamos a morrer a partir do início do nascimento. Chega-se os dias e se vamos. Ou ficaremos para o juízo eterno, ou ficaremos para a salvação eterna. Jesus Cristo é o único que dá direito à salvação. Enquanto temos tempo, vamos buscá-lo, vamos adorá-lo, vamos procurar conhecer a palavra de Deus, vamos fazer valer a nossa vida aqui na terra. Ao homem é dada a oportunidade de morrer só uma vez, vindo após isso juízo. Por isso não devemos deixar para depois. O mundo tenta a todo tempo nos prender, nos aprisionar. Jesus tem a palavra de vida eterna, é o único que pode dar o perdão e a salvação. Então não deixe se enganar e siga o que o próprio Deus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que essa reflexão possa ter abençoado grandemente a tua vida. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te abra a visão, Deus resplandeça a sua luz sobre tua vida. Obrigado. Tchau.